Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, barco com refugiados afunda na Síria e deixa pelo menos 34 mortos. Imigrantes, incluindo palestinos e sírios, saíram do Líbano e pretendiam chegar à Itália. E agora o Estadão. Defesa Civil prevê nova frente fria em São Paulo e 8 estados têm alerta de tempestade. Minas, São Paulo e Rio estão entre as regiões que devem ser mais afetadas. Queda brusca de temperatura em cidades paulistas deve se estender até o domingo. No valor econômico, guerra e inflação desequilibram a economia mundial. A atividade econômica na Europa caiu bastante em setembro, aumentando o risco de uma recessão em uma das potências industriais do mundo. E por fim, o globo. Costa 2, vírus semelhante ao da Covid-19, é descoberto em morcegos na Rússia e pode infectar humanos, alertam os cientistas. Pesquisadores explicam que esse patógeno é da mesma subcategoria do coronavírus causador da Covid, mas que as vacinas e o tratamento atuais não demonstraram eficácia contra ele. E eu mudo de assunto agora para falar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à creche para crianças de até 5 anos. O país deve garantir vagas à metade desse grupo até 2024. O plenário da Suprema Corte decidiu por unanimidade que as crianças de até 3 anos de idade devem ter acesso às creches e as crianças de 4 e 5 anos à educação infantil. Os ministros do STF informaram que as determinações são direitos garantidos pela Constituição. Segundo a Corte, o poder público é obrigado a criar condições para o fornecimento do serviço, conforme prevê o Plano Nacional de Educação. De acordo com o entendimento do Supremo, o país deve garantir até 2024 a criação de vagas para 50% das crianças na faixa etária que frequenta creches. Segundo os ministros, é direito dos pais ou responsáveis recorrer ao Poder Judiciário por uma vaga, independentemente do motivo. No caso da pré-escola, de acordo com a Corte, o fornecimento do serviço a todos que o procuram deve ser imediato. A decisão do STF veio após a avaliação do caso de uma criança de Santa Catarina que teve o direito à creche negado pela Justiça Estadual, mas o acesso foi garantido pelo Tribunal de Justiça do Estado. A decisão tem repercussão geral, ou seja, vale para cidades de todo o país. Olha, e agora uma informação de utilidade pública. A Justiça liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão 730 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que vão favorecer quase 114 mil pessoas. O valor, já repassado aos tribunais regionais federais, é para fazer os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. E, segundo o Conselho da Justiça, cabe aos tribunais, de acordo com o cronograma de cada um, o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. E eu falo de notícias internacionais agora. A Comissão de Investigação da ONU afirmou que crimes de guerra foram cometidos em solo ucraniano. Acompanhe. O grupo foi criado em março pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para investigar as denúncias sobre as ações das tropas de Moscou em solo ucraniano. Ficamos impressionados com o alto número de execuções nas áreas que visitamos. A comissão está atualmente investigando essas mortes em 16 cidades e assentamentos. Recebemos alegações plausíveis em relação a vários outros casos de execuções que vamos documentar ainda mais.
Em maio, o Conselho aprovou uma nova resolução que pedia à comissão para investigar especificamente as graves violações dos direitos humanos cometidas nas regiões de Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. Durante as investigações nas 4 regiões, o grupo visitou 27 cidades e localidades e interrogou mais de 150 vítimas e testemunhas. Os corpos encontrados têm características em comum, como marcas visíveis de execuções, entre elas mãos amarradas às costas, ferimentos de bala na cabeça ou cortes no pescoço. E olha só, equipes de resgate trabalhavam nesta sexta-feira para tentar salvar as últimas baleias piloto encalhadas em uma praia da Tasmânia. Vamos ver? Uma luta sem descanso e contra o relógio é travada na Austrália. Mais de 200 animais morreram esta semana em Ocean Beach, onde menos de 10 cetáceos continuam vivos. 3 deles ainda não foram socorridos por estarem muito afastados da costa e devido às difíceis condições da maré. Cerca de 30 baleias foram liberadas na quinta-feira, mas algumas voltaram a ficar encalhadas. Um dia antes, quase 230 baleias piloto foram encontradas na praia. Desde então, os socorristas e moradores trabalham para tentar salvar os mamíferos. Esses eventos são realmente trágicos, mas nos dão a chance de ver esses animais de perto. Neste encalhe, realizamos necropsias completas para obter uma visão muito boa da saúde dos animais e como a patologia, uma doença, pode ou não contribuir para o fenômeno. Vai ser muito interessante analisar a situação com os dados que foram coletados a partir deste trabalho. Macquarie Harbour, região do fenômeno, foi cenário há 2 anos do encalhe de quase 500 baleias piloto, o maior já registrado na Austrália. Mais de 300 morreram apesar dos esforços para resgatá-las nas águas frias da Tasmânia. O motivo para o encalhe é desconhecido. Os cientistas sugerem que, em alguns casos, o fenômeno pode ser provocado por animais que perderam o rumo depois de procurar alimentos perto da costa. É realmente uma notícia muito triste. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!